Oi gente, eu sou a Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje nós vamos falar sobre os 4 naipes do tarô: copas, paus, ouros e espadas. O que será que cada um desses naipes simboliza dentro de um jogo de tarô? Você vai descobrir hoje mesmo aqui comigo nesse vídeo. Então vamos lá, enquanto roda a vinheta já vai deixando o seu like. Depois que você estuda os 22 arcanos maiores, que são aquelas cartas mais conhecidas do tarô, como o louco, o sol, o imperador, e você já está dominando bem essas primeiras cartas que são mais profundas, você tem também a possibilidade, caso você queira, de estudar os arcanos menores. E os arcanos menores são cartas similares àquelas que a gente vê no baralho comum, que são divididas em 4 naipes: copas, paus, ouros e espadas. É importante, antes de mais nada, você tem em mente que esses naipes representam os elementos da natureza e eles trazem a atenção para uma área específica da nossa vida. Então vamos lá ver naipe por naipe para ver que elemento e que área da nossa vida cada um deles representa. O naipe de copas representa o elemento água, e as nossas águas são os nossos sentimentos, são nossas emoções e relacionamentos em geral, tanto o relacionamento conosco como com os outros. Então esse é o naipe das afeições e dos assuntos do coração, da nossa vida emocional. O naipe de copas sempre vai falar algo relacionado à nossa vida emocional. Para você entender bem, lembre-se dos signos de água, então Câncer, Escorpião e Peixes, que são signos mais sentimentais, são signos mais intuitivos, que sentem as coisas, que guardam as coisas lá dentro do coração, né? Então as cartas de copas, elas sempre envolvem o nosso emocional. Por exemplo, o 3 de copas vai falar sobre nós estarmos com pessoas queridas, termos bons momentos, nos divertirmos com essas pessoas. Já o 5 de copas, também uma carta de copas, né? Vai falar sobre decepções, sobre aquele sentimento de arrependimento. Tenha em mente que o naipe de copas traz os assuntos do coração. Ele sempre vai falar da nossa energia emocional, sobre como a gente se sente naquela determinada situação, ou então sobre a gente usar mais o nosso coração dentro daquela questão que a gente tá vendo no jogo. O naipe de paus representa o elemento fogo e fala justamente do nosso fogo interior. Por isso, normalmente esse naipe envolve questões relacionadas à nossa criatividade, à nossa vontade, impulsos, projetos que movem a gente e que nós precisamos colocar em prática. Frequentemente, muito ligado à vida profissional, mas não necessariamente. Esse é o naipe que quer acender a nossa vida. Lembre-se dos signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, que são signos mais impulsivos, mais vibrantes e também mais autoconfiantes. Então, o naipe de paus traz essa energia do fogo. Ele quer acender a nossa vida. Ele quer que a gente entre em ação. Esse é um naipe que nos pede empolgação, coragem para a gente colocar alguma ideia em prática. A gente não deixar só aquela criatividade dentro da gente, mas a gente também manifestar aquilo, botar fogo nas coisas. Então é só você pensar que paus é o naipe que chama a gente a não ficar só com o fósforo apagado na mão, mas pra gente riscar esse fósforo e acender uma fogueira. Então lembra do nome paus e pensa que é o naipe que pede para que você mexa os seus pauzinhos e faça acontecer. Então, por exemplo, o 2 de paus fala para você não ter medo de começar algo novo que tá vibrando aí dentro de você já. E o 3 de paus vai falar para você trabalhar para expandir ainda mais algo que você já tem. E o 10 de paus, por exemplo, vai pedir cuidado para você não estar fazendo tudo o tempo todo sozinho e se sobrecarregando. Então você percebe que o naipe de paus sempre tem ações sendo feitas, ou a gente observando o que é que a gente está fazendo, ou para a gente melhorar essa forma que a gente está entrando em ação. O naipe de ouros representa o elemento terra e com isso ele coloca o nosso pé no chão.
Esse é o naipe que envolve questões relacionadas à nossa vida material e aos resultados concretos, ou seja, tudo aquilo que é palpável. Desde a sua vida financeira, né, conquistas, bens materiais, dinheiro, investimentos, até bem-estar, como corpo, saúde e a forma como você se sente no dia a dia. Tudo aquilo que é palpável, que é concreto, tem a ver com o naipe de ouros. E claro, por falar de vida financeira, acaba que o naipe de ouros também acaba falando muito sobre trabalho. Diferente do naipe de paus, que vai focar nos nossos projetos e vai falar da criatividade, né, da gente fazendo coisas e que também tem a ver com trabalho, o naipe de ouros fala do trabalho como uma forma já pensando na prosperidade, pensando nos resultados colhidos, pensando em como a gente está gerenciando, né, a nossa vida material e financeira. Para ajudar, você pode lembrar dos signos de terra, Virgem, Capricórnio e Touro, que são signos mais perfeccionistas, que dão valor à prosperidade e também à forma física das coisas, né? Vão olhar ali para beleza, organização e bem-estar em geral. Então fixe que o naipe de ouros vai falar muito sobre como a gente lida com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente conquista ou deseja conquistar na nossa vida. É um naipe que foca muito nos resultados. Então, por exemplo, o Ás de Ouros fala sobre pequenas sementes que nós vamos plantar hoje e que vão dar grandes frutos, vão se tornar grandes árvores frutíferas no futuro. E por isso é uma carta muito boa para a gente fazer novos investimentos, mesmo que pequenininhos. O 9 de ouros, por exemplo, vai falar sobre você ter conquistas pessoais suas, né? Focar em prazeres que são individuais seus para aproveitar, curtir e cuidar de si. Então é um naipe, gente, o naipe de ouros é um naipe que foca muito nos nossos resultados materiais e no nosso bem-estar. O naipe de espadas representa o elemento ar e por isso ele envolve questões relacionadas aos nossos pensamentos, nossa racionalidade, sabedoria e principalmente dilemas e conflitos internos, né? Basta você lembrar dos signos de ar. Gêmeos, Aquário e Libra, que são signos muito mentais, que querem fazer muitas coisas normalmente ao mesmo tempo, que têm a mente muito a mil, eles funcionam através do mental. E é justamente por todo esse choque de pensamentos simultâneos que o naipe de Ás costuma ser o mais temido do tarô. Ele traz cartas mais duras e muito racionais, como quem puxa a nossa orelha assim de uma forma bem firme e diz: olha, você tá viajando demais, você precisa ser mais racional, pensa com a cabeça. Então você precisa pensar racionalmente para tomar uma boa atitude ou decisão na sua vida. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem essa energia do naipe de espadas. Vamos falar aqui do 2 de espadas, que é uma carta que fala algo como, o pior cego é aquele que não quer ver. Então é uma carta que fala sobre você não estar olhando bem para si, né? Então você precisa parar e observar mais a si mesmo, né? Você tá tapando os seus olhos para enxergar para si mesmo e para enxergar as coisas que estão ao seu redor. Você precisa olhar bem. Já o 8 de espadas é uma carta que mostra você se sentindo numa situação de sufoco, mas foi você mesmo que se colocou numa situação assim, né? Você que não impõe limites e acaba estando em situações que são sufocantes, deixando as pessoas te sufocarem. E aí você precisa pensar mais racionalmente, começar a colocar limites para você não estar sempre se sentindo sufocado. Então percebe que o naipe de espadas traz sempre um puxãozinho de orelha e pede para que você pense mais racionalmente, que você observe alguma atitude que você está tendo que não está sendo tão racional assim e você corrija isso. E aí, dentre os 4 naipes, ele é o que costuma ter cartas mais duras. Por fim, um ponto muito importante de ser observado e considerado nas suas leituras quando você começar a usar os arcanos menores é que, como fogo e ar são elementos mais rápidos e dinâmicos, os naipes de paus e espadas são naipes de ação rápida, ou seja, eles falam sobre coisas que tendem a passar mais rápido ou que devem ser feitas de imediato. Já os naipes de copas e de ouros mostram ações que podem ser feitas aos poucos ou que começarão mais lentas e vão crescer aos poucos. Basta você lembrar que a água e a terra nascem de algo pequenininho, né, uma nascente ou uma sementinha, e vão crescendo até se tornarem um grande rio
ou uma grande árvore. Paus e espadas são naipes mais rápidos e que pedem ação mais imediata, e copas e ouros são naipes mais lentos, de ação mais lenta, de coisas que podem ir evoluindo aos poucos. Então vamos só recapitular aqui o que a gente viu sobre os naipes. O naipe de copas é o naipe da água e traz a energia do emocional, traz uma energia falando do nosso coração, de como a gente se sente, da gente observar as nossas emoções. O naipe de paus é o naipe do fogo, o naipe da criatividade, da vontade e da ação. Ele chama a gente a ativar o nosso fogo interior e colocar nossos planos em prática. Por isso que muitas vezes está relacionado a projetos, principalmente profissionais, mas não necessariamente, tá? O naipe de paus fala sobre projetos em todos os campos da nossa vida, mas ele pede para que a gente acenda esse fogo interior e entre em ação. Já o naipe de ouros é o naipe da vida material, é o naipe da terra, do pé no chão. Então ele vai focar nos resultados, ele vai falar muito da gente olhar para o nosso bem-estar, a gente se sentir confortável. Então a gente vai buscar aí a nossa prosperidade e também o nosso bem-estar. E quando a gente fala sobre o naipe de espadas, é o naipe do ar, que corre bem livre como os nossos pensamentos e que puxa a nossa orelha para a gente ser mais racional e eliminar aí alguns conflitos internos que podem estar na nossa mente. Se você gostou de entender a energia dos 4 naipes do tarô, não se esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram, @Diário da Bruxa, e no TikTok, @Diário da Bruxa. Um beijo, muita paz e muita luz pra você!